Bruce Lee e Bolo Yeung são dois artistas marciais lendários que deixaram uma marca indelével no mundo das artes marciais. Bruce Lee é amplamente considerado o pai das artes marciais modernas, enquanto Bolo Yeung é conhecido por seu físico impressionante e atuações poderosas em diversos filmes de ação. Seus caminhos se cruzaram em Operação Dragão, Enter the Dragon, o que levou a uma forte amizade entre eles até a misteriosa morte de Bruce. Embora Yeung não goste de atenção da mídia, ele apareceu recentemente em uma entrevista e falou profundamente sobre seu amigo Bruce Lee. Vamos ver o que Yeung tem a dizer sobre o Pequeno Fênix. Se você é fã dos filmes antigos de ação e artes marciais, é muito provável que o nome Bolo Yeung lhe soe familiar. Bolo Yeung é um dos atores marciais mais icônicos de todos os tempos. Com seu físico incrivelmente definido, Bolo era mais do que uma figura imponente em seus dias de glória. Acredite em mim, esse homem era um tanque certificado, e seu físico o tornou o ajuste perfeito para vários filmes clássicos de artes marciais. Nascido em 3 de julho de 1946, em Guangzhou, China, a infância de Bolo esteve longe de ser glamourosa. Ele cresceu como uma criança de classe baixa e não era alheio aos desafios da vida em Hong Kong. Criado em um país que ainda lutava para encontrar sua identidade, Bolo encontrou consolo e propósito nas artes marciais. Aos 10 anos de idade, Bolo iniciou sua jornada nas artes marciais, treinando com diversos mestres renomados de Kung Fu. Naquela época, as artes marciais tinham um significado que ia muito além da autodefesa ou do condicionamento físico. Elas estavam profundamente enraizadas na sociedade chinesa como um estilo de vida. Para Bolo, as artes marciais não apenas ofereceram treinamento físico, mas também lições valiosas de foco e disciplina. Impulsionado por um desejo de superação pessoal e buscando estabilidade em meio à turbulência social, Bolo mergulhou ainda mais em sua prática. Ele dominou a antiga arte do Tai Chi, conhecida por sua capacidade de melhorar o foco e a meditação. No entanto, o tempo de Bolo na China não estava destinado a ser prolongado. Naquela época de sua vida, a China era um lugar tumultuado. O país enfrentava grandes agitações políticas e sociais, marcadas pela ascensão do comunismo, protestos generalizados e violações dos direitos humanos. Em busca de um futuro melhor, Bolo tomou a ousada decisão de se mudar para a região da China mais próxima da fronteira com Hong Kong. Para chegar à ilha, ele empreendeu uma jornada arriscada, nadando através do rio Shenzhen. Ao contrário da China continental, Hong Kong oferecia uma sociedade relativamente liberal. Como colônia britânica na época, tinha uma identidade distinta do continente. Hong Kong era um vibrante caldeirão de culturas, cheio de pessoas de origens diversas, onde Bolo se sentiu confortavelmente integrado. Curiosamente, foi durante esse período que Bolo desenvolveu um profundo interesse pelo condicionamento físico e pelo fisiculturismo. Ele acreditava firmemente que um físico forte e bem definido complementava as habilidades nas artes marciais, e levou essa filosofia a sério. Em 1969, Bolo ganhou o título de campeão de fisiculturismo de Hong Kong, um prestigiado reconhecimento que ele manteve por uma impressionante década. Apesar de suas notáveis conquistas, Bolo permaneceu humilde, enfatizando que seus esforços não eram impulsionados pela glória pessoal. Para ele, as artes marciais eram um caminho para a harmonia espiritual. Através da prática do Tai Chi, Bolo encontrou um meio de alinhar suas dimensões físicas e espirituais, alcançando um verdadeiro equilíbrio pessoal durante esse período transformador. A cena do fisiculturismo em Hong Kong estava em pleno crescimento, oferecendo a Bolo um terreno fértil para prosperar e se destacar. Sua dedicação deu frutos de maneira notável, e logo ele floresceu. A ascensão de Bolo à fama não passou despercebida por muito tempo. Sua popularidade se espalhou rapidamente por toda a região. Como era de se esperar, essa nova fama abriu caminho para sua entrada no mundo do cinema. Junto com a crescente popularidade de sua cultura, Hong Kong havia emergido como um centro de criatividade e talento na produção de filmes. Com estúdios como Shaw Brothers e Golden Harvest na vanguarda, a indústria cinematográfica do país prosperou, produzindo filmes clássicos de ação e artes marciais, semelhantes ao fenômeno global contemporâneo do K-pop. Esses filmes de Hong Kong transcenderam suas fronteiras domésticas, cativando públicos de todo o mundo. Em uma era marcada por uma indústria cinematográfica em crescimento, produtores e diretores buscavam constantemente talentos frescos, capazes de oferecer uma mistura única de fisicalidade
e habilidade dramática a seus projetos. Bolo Yeung, com seu físico impressionante e formação em artes marciais, se posicionou como o candidato ideal para os filmes daquela época. Dado o histórico de Bolo, não foi surpresa que ele se integrasse sem esforço ao dinâmico mundo do cinema de Hong Kong, deixando uma marca indelével na indústria. No final dos anos 60, os executivos dos estúdios reconheceram o potencial de Bolo e começaram a lhe oferecer papéis, embora pequenos, em seus filmes. Embora esses papéis iniciais pudessem parecer menores, eles estabeleceram as bases para o que se tornaria a notável carreira de Bolo. O físico imponente e o ar enigmático de Bolo lhe conferiam uma presença intimidadora nas telas. Sua aparência estoica muitas vezes o tornava o candidato perfeito para papéis de vilão, personagens que não precisavam dizer muito para transmitir uma aura ameaçadora. Quando chegava o momento da ação, todos sabiam que Bolo estava falando sério. Apesar de avançar no mundo da atuação, Bolo enfrentou vários desafios. A indústria cinematográfica daquela época era ferozmente competitiva, exigindo que as pessoas demonstrassem uma perseverança inabalável e se estabelecessem como talentos formidáveis para alcançar o sucesso. Somado a isso, Bolo enfrentou a barreira linguística ao chegar a Hong Kong. Sendo chinês, ele teve que navegar não apenas pelas diferenças linguísticas, mas também pelas sutilezas culturais de seu novo ambiente. No entanto, aproveitando suas experiências iniciais nas artes marciais e no fisiculturismo, Bolo adotou os valores do trabalho duro e da perseverança, que se tornaram princípios norteadores de sua jornada. O grande avanço de Bolo aconteceu quando ele chamou a atenção dos executivos do Shaw Brothers Studios, uma das casas cinematográficas mais prestigiadas de Hong Kong. Renomados por clássicos como Dolomite e The Five Deadly Venoms, os Shaw Brothers entendiam a importância dos vilões convincentes em grandes filmes. Em Bolo, eles viram a personificação perfeita desse tipo de personagem, estoico, disciplinado e resoluto. A relação de Bolo com a Shaw Brothers marcou um ponto de inflexão significativo em sua carreira. Ele conseguiu papéis em várias de suas produções, que iam desde contos heróicos até intensos dramas como Deadly Duo e Angry Guest. Com cada filme, Bolo solidificou seu status como ícone das artes marciais e uma presença imponente na tela. Suas interpretações de vilões se tornaram lendárias, combinando destreza física com profundidade psicológica. Os personagens de Bolo exalavam força e sutileza, evocando tanto medo quanto respeito entre as audiências. O que o diferenciava era sua capacidade de transcender a imagem estereotipada de um vilão musculoso. Bolo infundia seus papéis com camadas de complexidade, transformando personagens aparentemente unidimensionais em indivíduos multifacetados. As audiências ficavam cativadas pela interpretação de Bolo, cujos vilões, apesar de seus papéis antagônicos, provocavam empatia e compreensão. Através de seu físico e de suas atuações matizadas, Bolo transmitia uma gama de emoções, permitindo que os espectadores se conectassem com seus personagens em um nível mais profundo. Em uma indústria saturada de vilões estereotipados, Bolo conseguiu abrir um nicho distintivo. Seus personagens não eram simples obstáculos para que os heróis superassem. Eles eram parte integral das tramas, frequentemente impulsionando as histórias para a frente e adicionando camadas de complexidade aos filmes. O que diferenciava Bolo era sua habilidade de infundir em seus papéis uma personalidade e carisma únicos, tornando seus personagens incrivelmente atraentes. Em vez de aderir aos estereótipos, Bolo adicionava profundidade e nuances às suas interpretações, cativando o público com sua presença na tela. Além disso, o físico imponente de Bolo aumentou ainda mais sua reputação na indústria cinematográfica. Sua musculatura não apenas adicionava autenticidade às sequências de ação, mas também contribuía para seu apelo geral como estrela das artes marciais. Trabalhar com a Shaw Brothers proporcionou a Bolo oportunidades inestimáveis para colaborar com alguns dos talentos mais prestigiados de Hong Kong, incluindo diretores, coreógrafos e colegas atores. Sua exposição à excelência permitiu que ele aperfeiçoasse sua arte e refinasse suas habilidades de atuação, esforçando-se constantemente para entregar performances de alta qualidade. Navegando por diferentes estilos de direção e adaptando-se a diversas técnicas de filmagem, o tempo de Bolo com a Shaw Brothers foi instrumental para moldar seu legado e influência no cinema de artes marciais. Ele emergiu como um modelo a ser seguido por aspirantes a atores e como uma referência para roteiristas
que buscavam criar antagonistas convincentes. A contribuição de Bolo ao gênero de filmes de artes marciais foi inegável, com cada personagem icônico que ele interpretou contribuindo para o crescimento do gênero de diversas maneiras. Com Hong Kong emergindo como um centro de talento para as artes marciais e o cinema, as colaborações se tornaram inevitáveis. À medida que o grupo de talentos na indústria cinematográfica de Hong Kong crescia, também aumentava a demanda por atores que pudessem trazer perspectivas frescas a diferentes tramas. Essa demanda coincidiu com a crescente popularidade de Bolo na indústria. Durante esse período, outra figura também estava causando um grande impacto na indústria: Bruce Lee. Assim como Bolo, Bruce era de ascendência chinesa, mas sua criação foi significativamente diferente. Nascido nos Estados Unidos, Bruce obteve automaticamente a cidadania americana. No entanto, aos 4 meses de idade, Bruce e seus pais se mudaram para Hong Kong. Foi lá que Bruce foi introduzido ao mundo do cinema, graças ao seu pai, que era uma estrela da ópera. Notavelmente, antes de completar 10 anos, Bruce já havia começado sua carreira como ator. Apesar de seu sucesso inicial em Hong Kong, a família de Bruce decidiu enviá-lo de volta aos Estados Unidos durante sua adolescência. Em abril de 1959, Bruce se instalou em Seattle, onde continuou seus estudos enquanto trabalhava como garçom em um restaurante local. Durante esse tempo, Bruce se aprofundou nas artes marciais, desenvolvendo sua própria abordagem única de disciplinas como Wing Chun e Kung Fu. Bruce estabeleceu sua primeira escola de artes marciais em Seattle, marcando o início de seu caminho para se tornar uma lenda das artes marciais. Em 1961, Bruce se matriculou na Universidade de Washington, onde estudou diversas disciplinas, incluindo artes, filosofia e psicologia. Logo, Bruce também encontrou sucesso na atuação, conseguindo papéis em produções notáveis como The Green Hornet, O Besouro Verde, Batman e Ironside. Com cada papel, Bruce consolidou ainda mais sua reputação como um ator talentoso. No entanto, em meio à sua crescente fama, Bruce também sentiu o chamado de retornar às suas raízes e contribuir para a florescente cena cinematográfica de sua terra natal, Hong Kong. Foi nesse ambiente vibrante que os caminhos de Bruce Lee e Bolo Yeung finalmente se cruzaram. Seu primeiro encontro ocorreu no set de um comercial local para cigarros Winston. Desde o momento em que se encontraram, Bruce e Bolo se deram bem, formando um vínculo que se fortaleceria com o tempo. Eventualmente, Bruce estendeu um convite a Bolo para se juntar a ele em Operação Dragão, Enter the Dragon, um papel que teria um impacto profundo nas carreiras de ambos. Para cumprir essa tarefa, o artista marcial teve que viajar para uma ilha remota e participar de um torneio exaustivo. Operação Dragão provou ser um sucesso em muitos aspectos, não apenas por sua arte e coreografia, mas também por seu sucesso comercial, arrecadando mais de 400 milhões de dólares até hoje, apesar de ter um orçamento de aproximadamente 850 mil dólares. É um retorno sobre investimento bastante notável. Curiosamente, foi durante a Operação Dragão que Bolo adquiriu seu apelido. Interpretando um personagem chamado Bolo no filme, o apelido ficou com ele desde então. Yang She passou a ser conhecido oficialmente como Bolo Yeung. Durante sua colaboração em Operação Dragão, Bolo e Bruce forjaram um forte laço. Eles trabalharam juntos de perto em técnicas de combate, trocando conhecimentos e aprendendo mutuamente sobre abordagens eficazes para a coreografia e outros aspectos da realização cinematográfica. Em Operação Dragão, Yeung interpretou o papel do capanga do vilão, enquanto Lee ocupou a posição de protagonista principal. Embora Yeung geralmente evite a atenção da mídia, ele recentemente rompeu seu silêncio em uma entrevista, oferecendo comentários profundos sobre sua amizade com Bruce Lee. Em novembro de 2022, o fisiculturista chinês finalmente falou sobre Bruce Lee em uma entrevista em mandarim, que foi posteriormente traduzida para o inglês pelo Beardy Bruce Lee Central. Durante a conversa, Yeung revelou detalhes fascinantes sobre a personalidade de Lee e compartilhou anedotas intrigantes dos sets de Operação Dragão. Ele relatou como Bruce Lee era frequentemente desafiado no set, afirmando: Bruce não queria lutar, mas sentia que era obrigado a isso. Yeung explicou ainda que um figurante quis testar as habilidades de Jeet Kune Do de Bruce Lee, o que levou a um breve confronto. Reconhecendo os reflexos relâmpago de Lee, Yeung comentou: ele deu um chute na cabeça do figurante e a luta acabou. Bruce era rápido demais. Claramente impressionado com a destreza marcial de Lee, Yeung expressou admiração por sua notável velocidade, enfatizando:
Sua velocidade era inacreditável. Bruce era famoso por sua rapidez relâmpago, capaz de desferir 8 golpes em um único segundo. Entre suas técnicas mais famosas estava o golpe de uma polegada, um movimento devastador que ele dominava com perfeição. Nesse movimento, Bruce se posicionava extremamente perto de seu oponente e desferia um golpe tão potente que o impacto era sentido por todo o corpo do adversário. A física por trás desse golpe intrigou especialistas, com a versão de Bruce alcançando uma velocidade surpreendente de 118 km por hora, ou até 190 km por hora. A força do golpe poderia fazer com que uma pessoa de 90 quilos fosse lançada para trás cerca de 5 metros. A extraordinária velocidade e força de Bruce eram resultado de seu rigoroso regime de treinamento, focado em aprimorar sua rapidez, força e resistência. O que aconteceria em um confronto hipotético entre Bruce Lee e Bolo Yeung? Quem venceria? Ambos, Lee e Yeung, eram conhecidos por sua excepcional destreza física e experiência em diversas disciplinas de artes marciais. Lee era profundamente enraizado no Wing Chun, uma arte marcial que ele aperfeiçoou antes de desenvolver seu próprio estilo único, conhecido como Jeet Kune Do. Além das artes marciais, Lee surpreendia o público com suas habilidades de dança e notáveis acrobacias. Por outro lado, o repertório de Yeung incluía uma mistura de karatê e kung fu, demonstrando sua notável força e agilidade. O enfoque de Bruce Lee no Wing Chun priorizava velocidade, precisão e eficiência nos movimentos. Ele acreditava em adaptar técnicas marciais às forças e fraquezas individuais, rejeitando uma abordagem única para todos os combates. Por outro lado, o treinamento de Bolo Yeung enfatizava a força bruta e a resistência, focando em golpes devastadores capazes de neutralizar rapidamente seus oponentes. Em um confronto hipotético entre Bruce Lee e Bolo Yeung, é provável que Lee confiasse em sua agilidade e rápidos reflexos para evitar os formidáveis golpes de Yeung. Utilizando sua experiência no Wing Chun, Lee buscaria explorar as brechas na defesa de Yeung, mirando áreas vulneráveis como olhos, nariz e garganta com ataques rápidos e precisos. O lendário golpe de uma polegada de Lee seria uma ferramenta letal, carregando uma tremenda força em uma distância curta. No entanto, a pura força e resistência de Bolo Yeung representariam desafios significativos para Bruce Lee. Um golpe sólido de Yeung poderia incapacitar ou nocautear Lee, dada a incomparável potência de Yeung. Além disso, o sólido background marcial de Yeung e seu rigoroso treinamento de fisiculturismo o tornavam notavelmente resiliente, capaz de suportar punições consideráveis e continuar lutando apesar de lesões. Em seus esforços cinematográficos, Bruce Lee abriu caminho no gênero das artes marciais, estrelando obras icônicas como O Retorno do Dragão e Punhos de Fúria. Conhecido por sua carismática presença na tela e por realizar suas próprias acrobacias, Lee transcendeu a mera atuação para se tornar uma voz filosófica na comunidade das artes marciais. Por outro lado, Yeung conquistou seu espaço como um notório antagonista nos filmes. Sua colaboração com Lee abrangeu filmes como Operação Dragão e Jogo da Morte, onde a física ominosa de Yeung e sua ameaça na tela consolidaram seu status como uma escolha preferida para papéis de vilões. Renomado por suas extraordinárias demonstrações de força, como quebrar tijolos e entortar barras de aço, a imponente presença de Yeung deixou uma marca indelével no cenário cinematográfico das artes marciais. Em um confronto hipotético entre Bruce Lee e Bolo Yeung, prever o resultado seria um desafio. A velocidade e a agilidade de Lee apresentariam um desafio formidável para Yeung, dada a ênfase do Jeet Kune Do na adaptabilidade e contra-ataques. No entanto, a força e a técnica precisa de Yeung poderiam torná-lo um adversário incrível. Sua capacidade de desferir golpes devastadores com precisão poderia lhe dar vantagem contra os movimentos rápidos de Lee. Fisicamente, Bolo Yeung se apresenta como uma figura mais imponente, medindo 1,70 e pesando cerca de 100 quilos, com um físico musculoso invejado por fisiculturistas. Bruce Lee, com 1,70 e aproximadamente 61 quilos, possuía um físico magro e ágil que facilitava seus movimentos rápidos e eficientes. Em última análise, prever o resultado de um confronto entre Bruce Lee e Bolo Yeung permanece impossível. Ambos os artistas marciais possuíam talentos e habilidades extraordinárias.
cada um com pontos fortes e fracos únicos. Enquanto a velocidade e precisão de Lee o tornavam um adversário formidável, a força e resistência de Young o faziam igualmente temível. O vencedor provavelmente seria decidido por quem conseguisse capitalizar suas forças e explorar as fraquezas de seu oponente. Após a trágica morte de Bruce em 1973, Bolo comentou famosamente: "Nunca haverá outro Bruce Lee. Tenho o privilégio de ter tido a honra de chamá-lo de amigo." Seu sentimento se mostrou verdadeiro, já que muitos tentaram imitar o lendário golpe de uma polegada de Bruce, mas nenhum conseguiu igualar o original. De fato, parece improvável que alguém algum dia consiga replicar os talentos únicos de Bruce Lee. A amizade entre essas duas lendas começou a florescer em 1971, durante as filmagens de um comercial de cigarros. Um ano após esse encontro espontâneo, Lee se aproximou de Young com uma oferta para colaborar em seu próximo filme. Intrigantemente, Young aceitou entusiasticamente a proposta de Lee e concordou em compartilhar a tela com ele. Assim, Lee e Bolo foram escolhidos como os atores principais em Operação Dragão. Sua relação se baseava em uma admiração e respeito mútuos, com ambos os homens liderando a promoção das artes marciais. Seu vínculo era o de espíritos afins, incentivando-se mutuamente a se destacarem em seus esforços artísticos e profissionais. Juntos colaboraram em um dos filmes de artes marciais mais icônicos de todos os tempos. O caminho de Bolo para a fama tomou um rumo comovente com a morte prematura de Bruce Lee. A perda afetou profundamente Bolo, pois Bruce não era apenas um camarada, mas também uma fonte de inspiração que o impulsionava a alcançar alturas ainda maiores no mundo das artes marciais. No entanto, em meio à dor, um novo capítulo se abriu para Bolo. O sucesso de Operação Dragão o catapultou para o reconhecimento em Hollywood, realizando o cobiçado sonho de muitos atores. Sua colaboração com Bruce e seus notáveis talentos, tanto na atuação quanto nas artes marciais, abriram portas para novas oportunidades em sua carreira cinematográfica. Ingressar em Hollywood demonstrou a versatilidade de Bolo como ator, introduzindo uma fusão distinta entre as artes marciais orientais e ocidentais. Um dos momentos mais importantes de sua carreira veio com o filme Bloodsport, um clássico cult do gênero. Com um orçamento modesto de $1,5 milhão, o filme foi protagonizado pelo carismático Jean-Claude Van Damme, como Frank Dux, com Bolo no papel de Chong Li, o temível e indomável campeão do circuito clandestino de artes marciais. Mais uma vez, Bolo encontrou seu elemento, interpretando um vilão com elegância enquanto exibia suas notáveis habilidades de combate, físico esculpido e talento como ator. Como Chong Li, ele exalava tanto charme quanto ameaça, criando um personagem que representava um formidável desafio para o protagonista do filme, conquistando novos elogios e admiração do público. Assim como sua experiência em Operação Dragão, Bolo estabeleceu uma camaradagem com Van Damme durante as filmagens de Bloodsport. O respeito Mo, Bolo estabeleceu uma camaradagem com Van Damme durante as filmagens de Bloodsport. O respeito, Meorofuto, pelas habilidades um do outro, floresceu em uma profunda amizade, o que levou Van Damme a convidar Bolo para se juntar a ele em seu próximo projeto, Double Impact. A jornada de Bolo continuou com inúmeras produções, tornando-se uma fonte de inspiração para aspirantes a artistas marciais que buscavam emular seu sucesso. Apesar de sua aposentadoria atual, sua influência continua sendo palpável no mundo das artes marciais, com muitas das grandes estrelas de hoje reconhecendo-o como uma figura fundamental. Em conclusão, embora ele talvez não tenha ostentado o título de maior ator de artes marciais de sua época, Bolo Yeung deixou uma marca indelével. Através de colaborações com pilares da indústria como Bruce Lee, ele conquistou seu lugar como um dos artistas marciais mais venerados de todos os tempos. E assim concluímos este vídeo. O que vocês acham da dinâmica na tela entre Lee e Bolo? Deixem suas opiniões na seção de comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para mostrar seu apoio. Obrigado por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.